Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aqui no canal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olá a todos, é isso mesmo. E olha, para quem gosta de ficar por dentro das decisões importantes dos nossos tribunais, STF, STJ, já sabe, né? Isso, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa aquele like para fortalecer. E compartilha também. A gente sempre traz aqui análises relevantes para ajudar a entender o que está acontecendo na jurisprudência. E hoje, hein, temos um tema assim super atual que mexe com muita gente. Até onde vai a obrigação do plano de saúde quando o tratamento envolve, medicamentos mais novos, tipo o canabidiol, e ainda por cima para usar em casa? É uma dúvida muito comum, né? Vamos pegar um exemplo prático para a coisa ficar mais clara? Imagina assim, uma criança com um diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TEA. Certo. O médico prescreve um remédio à base de canabidiol, em formato de pasta, para ser usado em casa mesmo. Aí os pais vão lá, pedem a cobertura para o plano de saúde e recebem um não. Eita. E aí, o plano pode fazer isso? Simplesmente negar? Pois é, essa situação foi parar na justiça. E olha que interessante. No começo, tanto na primeira instância quanto lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a decisão foi para a família. Ah, então mandaram o plano cobrir. Exato. O entendimento inicial foi que, mesmo o remédio não estando naquela lista oficial da ANS, sabe? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso, mesmo fora do rol, ele deveria ser coberto se cumprisse alguns requisitos, principalmente por causa de uma lei mais recente, a 14454 de 2022, que falou da necessidade de comprovar a eficácia do tratamento. Entendi. Então, se era eficaz mesmo sendo para usar em casa e fora do rolo, tinha que cobrir segundo essas primeiras decisões. Era essa a linha. Só que a história não acabou aí. O caso subiu, foi para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ah, e lá a coisa mudou. Mudou. A terceira turma do STJ olhou para a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9.656 de 98, de um jeito diferente. Analisou a lei como um todo, sabe? De forma mais integrada. Certo, vamos tentar pegar o fio da meada disso. Qual foi o raciocínio principal do STJ, então? O ponto central foi olhar para um artigo específico da lei. O artigo 10, inciso 6. Esse inciso, desde que a lei foi criada, lá em 98, ele já dizia com todas as letras: está excluído da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar. Opa, peraí. Então a regra geral, desde sempre, é que plano de saúde não precisa cobrir remédio para a gente tomar em casa. Exatamente. Essa é a regra geral. Claro que, como toda regra, tem suas exceções. Ah, bom. Quais seriam essas exceções? A própria lei e as normas da ANS prevêem algumas situações bem específicas onde o plano tem sim que cobrir o remédio de uso domiciliar. Basicamente são medicamentos antineoplásicos orais. Que são aqueles para tratar câncer, né? Tomados pela boca. Isso. Também medicamentos usados durante uma internação domiciliar, o tal do home care, mas aquele que substitui uma internação no hospital, tá? Não é qualquer home care. Entendi. E também aqueles medicamentos que precisam de aplicação ou de uma supervisão direta de um profissional de saúde. Não é o caso de simplesmente tomar um comprimido em casa sozinho. Faz sentido. E claro, se o contrato do plano tiver uma cláusula expressa dizendo que cobre, ou se alguma norma específica da ANS mandar cobrir. Fora isso, a regra é a exclusão. Ok, até aí tudo bem. Mas e a lei nova de 2022, que o pessoal achou que ia mutar tudo? Aquela que falou da eficácia comprovada para cobrir coisa fora do rol. Aí é que tá o pulo do gato. Essa lei nova, a 14.454, ela inseriu o parágrafo 13 no artigo 10. E esse parágrafo diz que tratamentos fora do rol da ANS podem ser cobertos se tiverem eficácia comprovada, recomendação de órgãos técnicos como a Conitec ou de órgãos internacionais. Certo. E muita gente pensou, pronto, agora se o remédio funciona e está prescrito, mesmo sendo para usar em casa e fora do rol, o plano tem que cobrir por causa dessa lei nova. Exatamente essa foi a confusão, mas o STJ disse, calma lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como assim? O STJ diferenciou bem. Uma coisa é um tratamento não estar no rol da ANS. É para isso que serve o novo parágrafo 13,
ele dá critérios para cobrir o que está fora da lista. Outra coisa completamente diferente é a natureza do medicamento ser de uso domiciliar. E para uso domiciliar já existia uma regra específica lá no inciso V, dizendo que, em regra, não tem cobertura. O STJ entendeu que o parágrafo 13 não revogou, não mexeu, não alterou essa exclusão do inciso V. Entendi. Quer dizer, a lei nova permite cobrir coisa fora do rol, mas ela não passou por cima da regra antiga que já tirava a obrigação de cobrir remédio para uso doméstico. Precisamente foi essa a interpretação. A STJ disse que essas duas regras, a exclusão do uso domiciliar, inciso V, e a possibilidade de cobrir fora do rol com critérios, parágrafo 13, precisam ser lidas juntas, harmonizadas, uma não anula a outra. E qual foi a lógica por trás disso? Porque, se o remédio funciona... O STJ ponderou que se a simples comprovação de eficácia fosse suficiente para obrigar a cobertura de qualquer medicamento de uso domiciliar fora do rol, isso ia basicamente transformar a exceção, cobertura domiciliar em casos específicos, na regra geral. Isso seria um problema para o sistema. Seria um impacto financeiro gigantesco, segundo o tribunal. Pensa em quantas doenças crônicas são tratadas com medicação contínua em casa. Se tudo isso, fora do rol, tivesse que ser coberto só por ter eficácia, oneraria demais os planos e, no fim, todo o sistema de saúde suplementar. Então, a exclusão do inciso 6 continua valendo. Entendido. Então, voltando para o caso concreto da criança com autismo e o canabidiol, qual foi a batida de martelo do STJ nesse caso específico? Foi o RESP qual o número mesmo? Esse foi o RESP 2.173.999. A conclusão da terceira turma foi que a recusa da operadora do plano de saúde foi lícita, foi correta segundo a lei. Mesmo com prescrição médica e sendo potencialmente eficaz. Mesmo assim. Porque o ponto decisivo era um medicamento para uso domiciliar e ele não se encaixava em nenhuma daquelas exceções que a gente falou. Não era para câncer oral, não era home care que substitui hospital, não precisava de profissional para aplicar. Se não está na exceção, cai na regra geral. E a regra geral é a exclusão da cobertura. Uau, que reviravolta em relação às decisões iniciais. Mostra como a interpretação da lei pode ser complexa, né? Tem que olhar o todo. Sem dúvida. Não dá para pegar só um artigo isolado, uma lei nova e achar que ela muda tudo, sem olhar as regras que já existiam. É preciso ver como elas conversam entre si. E agora, como fica? Essa decisão vale para todos os casos de canabidiol? Bom, essa decisão é um precedente importante da terceira turma do STJ. Ela afirma essa interpretação. Claro que cada caso é o caso, mas a tendência é que essa linha seja seguida. É importante dizer que existe todo um debate maior sobre acesso ao canabidiol, inclusive via SUS. Tem até projeto de lei sobre isso no Senado. Sim, o PL 89 de 2023, né? Esse mesmo. Mas falando especificamente da obrigação dos planos de saúde, a visão do STJ, por enquanto consolidada nesse julgado, é essa. Uso domiciliar, fora das exceções legais, não tem cobertura obrigatória, mesmo que seja eficaz e prescrito. Muito claro. Agora, pensando em quem está estudando para concurso, se preparando para provas, como esse assunto poderia cair? Talvez uma questão assim. Vamos lá. Segundo a jurisprudência recente do STJ, a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar e não constante no rol da ANS, apenas com base na comprovação de sua eficácia terapêutica e na existência de prescrição médica. Certo ou errado? E a resposta seria errado. Ou melhor, não necessariamente. Conforme o STJ decidiu no RESP 2.173.999, a regra do artigo 10, parágrafo 13 da Lei 9.656/98, que é essa que fala da cobertura fora do rol se tiver eficácia comprovada, ela não afasta a regra do artigo 10, inciso V da mesma lei. Que é que exclui o uso domiciliar. Exatamente. O inciso 6 continua valendo, então a cobertura só seria obrigatória se aquele medicamento de uso domiciliar se encaixasse em uma das exceções específicas.
tratamento de câncer oral, internação domiciliar substitutiva, necessidade de aplicação profissional ou previsão contratual. A mera eficácia e prescrição não bastam por si sós para o caso de uso domiciliar fora dessas exceções. Perfeito. Assunto denso, mas fundamental entender essa distinção que o STJ fez. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear os pontos principais. Com certeza. É um tema delicado, mexe com a saúde e o bolso de muita gente. Fica a reflexão, né? Como garantir acesso a tratamentos inovadores sem comprometer a sustentabilidade do sistema? Um equilíbrio difícil. Verdade. E se essa análise foi útil, já sabe, deixa o like, compartilha com quem possa se interessar. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas análises. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço. Até lá, pessoal!